Eu já queria deixar claro aqui para vocês que é um bate-papo mesmo, né? Bastante informal, a gente quer que seja, porque na informalidade acontece democracia, assim, na conversa, longe dos estúdios de TV, etc. Enfim, eu queria saber em primeiro lugar, Deodato, por que tu quer ser prefeito de Itajaí? Cheguei a um momento da minha vida que a gente tem que tomar algumas direções, entendeu? Sim. E eu não queria chegar na minha vida com 70, 80 anos de idade, olhar para trás e pensar comigo assim, pô, podia ter feito tanta coisa e não fiz. Por isso que eu quero ser prefeito. Mas eu queria saber mais também do contexto da tua decisão de se tornar prefeito. Porque sendo um candidato do PSDB, o teu partido em outros mandatos apoiava a coligação do atual prefeito, né? E agora houve uma espécie de ruptura, o PSDB saiu do governo do Jandir e lançou um candidato próprio. Eu quero saber por que isso aconteceu. O PSDB sempre foi utilizado como massa de manobra pelo Jandir para ganhar a eleição. O PSDB sempre esteve atrelado ao Jandir para ganhar a eleição, em toda a história do Jandir. Sim. As pessoas que comandavam o partido tinham aquele vínculo, né, de emprego da prefeitura, de empreguismo, sim, coisa que a gente sempre foi contra. De fazer política porque tu é meu amigo, eu vou arrumar um emprego para ti, sim, vamos fazer o que é melhor para o nosso grupinho, para todo mundo ficar bem. A gente sempre combateu isso. As outras pessoas que comandavam o partido, eles eram atrelados pelo emprego da prefeitura. E continuou. Hoje eles são secretários, continuam lá. Eles tinham que escolher, ou ficavam no PSDB e vamos levantar a espada de independência, ou fica atrelado ao Jandir na dependência de emprego. Eles escolheram ficar na dependência de emprego e deixaram o partido. Por isso que a gente tem que ter reforma política, né? Porque quem está no poder, ele tem uma chance muito grande de se perpetuar sempre no poder. Isso aí não é democracia. É um fator direto do poderio econômico de quem está no poder. Por isso que nós temos que fazer reforma política, para acabar com isso. Isso aí não é democrático fazer isso. Quem está no poder acaba se perpetuando sempre. Ele tem a máquina na mão, ele tem os cargos para indicar. Isso não é democracia. Mas, infelizmente, o Brasil se faz política dessa maneira, né? Mas a gente sabe que boa parte desses comissionados, essas indicações, esse empreguismo, para usar uma palavra que tu mesmo usasse, ela é necessária devido ao acúmulo de partidos que fazem parte da aliança do governo. E esses partidos eles têm uma função dentro da Câmara dos Vereadores, que é garantir um governo mais tranquilo, mais fácil, né? Minha tristeza com o Poder Legislativo itajaiense é que durante 25 anos que eu acompanho, eles não cumprem a função deles. Essa que é a tristeza. Então, se a Câmara não consegue cumprir, nós temos que mudar o sistema para ver se melhora e os órgãos ficam autônomos, independentes, cada um fazendo a sua função. Se a Câmara não cumpre a função dela, fecha. Durante esses 25 anos, a gente era bem melhor, porque o dinheiro investido lá, que não é pouco, seria revertido para a população, ou não. Né? Durante 25 anos de acompanhamento da Câmara, nunca foi instalado uma CPI. Eu vou, fiscalizo, está tudo ok, bato palma, faço a homologação e deu. Assim tem que ser o vereador. Eu vou lá, fiscalizo os atos executivos, está tudo bem, bato palma e deu. É para isso que é feito. E não fazem. Onde é que já se viu um pedindo uma informação e ir para plenário? Aí, não, porque o governo tem a maioria, porque tem uma relação promíscua, quer dizer, modelo não funciona. A nossa relação com o PT, a nível nacional, a gente sabe que é uma relação de disputa pelo poder, né? O PSDB já foi governo, o PT agora é governo e o PSDB quer voltar ao governo. Mas isso não interferiu diretamente na ideologia, nem minha, nem do candidato do PT, nas conversas antes da eleição. E eu falei para o candidato do PT que a gente deveria fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa, eu de prefeito e tu de vice. E lá no lado de lá para ver quem ainda melhor. E um segundo momento, ele de prefeito e eu de vice. Quem estaria melhor na pesquisa seria o prefeito e o outro seria o vice, tudo bem? Não, mas eu não posso ser o vice. Dificuldade dentro do partido de não poder ser o vice do Deodato. Eu poderia ser o vice dele, mas ele não poderia ser o meu por ideologia partidária. Deu isso para ele que a partir daquele momento não adiantava a gente ficar perdendo tempo para conversar. Se tu não pode ser o meu vice, então nós não vamos fazer nem pesquisa. Segue o teu caminho e nós vamos seguir o nosso. É que a gente vem tantos anos assim, parece que não vai aperfeiçoando. Nós não vimos a nossa democracia sendo aperfeiçoada dessa forma. Cada vez parece que vai sempre para um lado só, para uma tendência, né? Mas eu acredito assim, nós somos jovens e a gente tem que começar a botar a primeira pedrinha, a segunda pedrinha, botar o tijolo e vamos construir uma história diferente. Dizer que o Brasil é um país democrático só porque todo mundo tem direito a voto igual, isso aí é uma mentira. O que leva à vitória de um prefeito, de um presidente, de um governador? É toda uma estrutura por trás que condiciona a vitória dele. E isso, o povo não participa disso. Então isso aí não é democracia. O povo é levado às urnas
direcionado para votar na pessoa A, B ou C. O Brasil é um pouco democrático por ter eleição, mas as vias de acesso à vitória são diferentes, então a gente tem que mudar isso tudo. Eu sou a favor de cortar muita coisa em campanha, muito gasto de campanha, de limitar o gasto de campanha de cada candidato. Se a empresa tal doou um dinheiro para depois ter alguma vantagem lá na frente, ela tem que ser penalizada. A ficha limpa, que não está sendo totalmente implementada, mas já foi o primeiro passo. Eu acho que isso tudo é importante. Isso vai se somando e vai dar um resultado em algumas décadas daqui para frente. Uma coisa muito séria. Nós estamos mexendo com o dinheiro público, então não se pode fazer vantagem para ninguém. Não se pode ter vantagem na administração pública. Tem que acabar com isso. É utopia, a maioria dos políticos são sem vergonha? São. A gente sabe disso. A gente tem que começar. Se a gente não começar, nunca vai mudar. O que acontece é que não é uma questão só do político, né? Ele está envolto numa relação de poder que envolve empresas, que envolve financiadores. Reajuste dos vereadores e do prefeito, na última. Deodato é contra ou a favor? 30%. Eu acho que eu sou contra porque se a população ganha 7% ao ano, por que o cara tem que ganhar 30%, né? Porque tem candidato que gasta 5 milhões, outro gasta 5. Porque ele tem o negócio da empresa lá, que já trabalhou na prefeitura. Então, por que o público? Ele vai ter um limite? Não. Tem um limite. Na teoria só. Teoricamente. 200 mil para ti, 200 mil para ti, 200 mil para ti. Deu, chega. Agora, se tu tiver 1 milhão de placas na rua e ele tiver 500, ele tiver 500, eu acho que tu Mas isso já é o abuso de poder. Mas então, se ele tiver 1 milhão de placas, já é abuso de poder. Mas a justiça eleitoral não consegue. Mas aí tem que ter a fiscalização. Chamar a população e dizer, hoje tem 3 mil cargos comissionados que gastam 9 milhões por mês para a prefeitura. O foco dele na questão da gestão fiscal, da gestão da máquina pública é importante, muito importante. O Nicolás não falou sobre isso, ou não deu a ênfase suficiente. Eu acho que é fundamental isso, eu concordo perfeitamente com ele, mas acho que é muito difícil de fazer, e ele mesmo já viu que é difícil, porque tem a pressão da Câmara, tem a pressão dos próprios servidores públicos, e é uma coisa complicada, né? É uma coisa que demanda um tempo também, não dá para fazer do dia para a noite, ele não pode demitir funcionário assim do dia para a noite, né? Mas é fundamental isso. Por exemplo, taxa do lixo é um assunto polêmico que tem que ser resolvido, né? Não é possível, a gente pode dar Claro que todo mundo é igual, mas uma empresa que produz algumas toneladas de lixo, uma casa que produz um saquinho de lixo, não pode ser tratado igualmente, né? Então isso encarece para o público, né? Encarece o dinheiro público, isso tudo a gente tem que rever. Tem um gasto hoje de 40% do que gasta na saúde é jogado fora. É o senhor que fez o exame ontem com o médico A, amanhã fez com o médico B e depois amanhã fez com o médico C, o mesmo exame. Não precisava, porque se tivesse prontuário eletrônico ia ser feito um exame, ele fez 3. Enfim, como chamar a população a participar mais desse tipo de atividade e como torná-las mais produtivas, tendo em vista fazer com que a população decida efetivamente o que acontece na cidade, né? Não seja só uma consulta sem obrigatoriedade, de um aspecto consultivo e não obrigatório, e fazer com que as pessoas realmente participem do poder público, né? No cotidiano, não só na eleição. Sempre quem começa a administração com o ideal de melhorar e de ser novidade, como é o slogan da campanha dele, Itajaí de Cara Nova, será fazer tudo de novo para melhorar, no sentido de melhorar, diminuir funcionários, que eu acho que é difícil. Eu acredito que, como foi falado ali, criando mais creches e criando hospitais, vai precisar de mais pessoas para tocar isso aí. Mas para mim, todas as respostas dele, eu acho que é aquilo que ele falou até, de ter um time de futebol, todos sendo bons jogadores, se ele contratar boas pessoas para assessorá-lo, ele tem todas as condições, sim, de fazer um bom governo. O governante não precisa saber tudo, né? Ele tem que estar bem assessorado. E aí pode ser que faça um bom governo. Os governantes, eles sempre têm a primeira vez para começar alguma coisa. Basta o cara... O mais importante é que ele esteja bem intencionado, né? Se ele estiver bem intencionado, montar uma equipe boa, provavelmente, no dia que for eleito, ou se caso for eleito, temos grandes chances de fazer um bom governo. Obrigado, tudo de bom, tá? Obrigado pela oportunidade. Mesmo ele não tendo apoio do Legislativo, buscar apoio popular. Olha, se ele tentar fazer isso já é um avanço já. Se ele entender que o que importa é o eleitor e não a pressão do empresário, do vereador, se ele entender isso e tentar fazer isso, mesmo que ele não consiga, se ele tentar já é um avanço. Já vai ser um avanço. Se ele vai conseguir? Talvez sim. Se ele conseguir discutir isso com os eleitores através da mídia, através de informativos, através dos jornais, se ele conseguir mostrar isso com muita clareza para o eleitor, talvez ele consiga, sim. Porque como uma coisa que ele deixou claro é a questão do IPTU, né?
que foi aprovada uma reforma do IPTU, uma reforma que acarretaria um aumento absurdo do IPTU, e por pressão popular, ali a pressão popular funcionou, quando bateu bem no bolso mesmo, doeu bem no bolso, com a pressão popular funcionou e ali as pessoas exerceram a cidadania, né? E impediram o prefeito de fazer aquela reforma. Eu acho que se ele conseguir mostrar à população que o bolso dela é afetado em várias outras maneiras que eles nem percebem, é uma chance razoável, mas como eu falei, só o fato de ele tentar isso só o fato de ele tentar acordar os eleitores para esses problemas da prefeitura já é um avanço, já vai ser um avanço. A Câmara, não exercendo a competência dela, ela abre espaço para outros órgãos exercer fiscalizador, que seria o Ministério Público. Por que não, então, melhorar o sistema do Ministério Público e deixar a carga do Ministério Público para fazer a fiscalização? Por que não isso, então, em vez de ter um promotor que trate da administração, que cuide da administração pública, bota 10 promotores cuidando da administração pública. Fecha a Câmara.